Ó, esse vídeo na realidade é uma promessa que eu fiz no Instagram. A gente fez no sábado passado perguntas e respostas, uma caixinha de perguntas e respostas, e eu prometi que eu ia trazer as 10 melhores perguntas aqui para o YouTube, para fazer esse vídeo aí para vocês, dando a explicação do porquê que eu respondi o que eu respondi ah, lá no Stories, e também falar algumas perguntas até que não apareceram no Stories, mas eram muito boas e que, na realidade, a gente recebeu muita pergunta muito boa. Foi uma coisa assim fora da curva. A gente recebeu mais de 200 perguntas no total e eu devo ter passado mais ou menos da 1 da tarde até as 10, 10 e meia da noite respondendo stories. Depois eu fiquei respondendo as DMs, né, as mensagens diretas, que também foram centenas. Foi um dia bem atípico para mim, mas foi bem legal porque trouxe bastante coisa para a mesa, trouxe bastante dúvida da galera, coisas novas, coisas que o pessoal não entendia. Então foi bem interessante de fazer essas perguntas, tá? E como eu prometi, eu ia trazer as 10 perguntas mais interessantes ou melhores que eu elegi lá das 200 que a gente recebeu. Tinha muita pergunta repetida também, então eu dei uma filtrada e peguei as 11 melhores na realidade. Peguei 10 mais um bônus, que é uma bem polêmica, que eu tenho certeza que o pessoal quer ver aqui no vídeo, né? Então vamos lá para a primeira, tá? Sobre a G2C, tenho interesse em adquirir uma. Achei um bom preço e só ouvi comentários bons. Na realidade, assim, a G2C ela tem alguns problemas e algumas coisas muito boas, tá? A prova disso, quando um produto é bom, e eu vou falar isso na última pergunta, tu não precisa, na realidade, ir muito longe para ver. As pessoas começam a defender, as pessoas começam a ver qualidade naquilo ali e ele vai. A G2C ela tem um monte de características que fazem ela um bom produto, uma boa arma. Porque o que que acontece? Ela tem um preço razoável, ela tem uma capacidade boa, ela está num calibre legal, que é o 9, ela tem o 40 também, mas pouca gente compra o 40 na realidade, a maioria compra o 9. Ela tem uma disponibilidade no mercado grande e ela normalmente ela consegue participar de várias categorias diferentes. Então, é uma arma subcompacta que pode usar para porte, ela pode ser usada para tiro de DSC, né? Ela pode ser usada para foco central, ela pode ser usada simplesmente em recreação, em tiro em latinha, tiro e coisa, por mais que um pouco mais caro que a 22, né, para ficar tirando latinha, mas dá, tá? Então são coisas bem que fazem com que o projeto dela seja bem sucedido. Nos Estados Unidos, o que o pessoal usa bem mais do que aqui, a gente não consegue botar nem metade do que eles botam de disparos numa arma. Isso tem bastante crítica por causa de alguns lotes com problema, porque a gente já está acostumado aqui no Brasil que tem lotes confiáveis e não, e até uma das perguntas que vem depois, e que a gente acaba elegendo ela como uma das melhores aí da linha da Taurus, com certeza, é uma linha boa, tá? A G2C, ela não é uma linha ruim pelo preço que ela tá, só que tu tem que testar e ter confiança na arma que tu tá usando, tá? Vamos para a próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre o Smith Wesson MP15 Sport 2? Tem um bom custo-benefício. Ele, na realidade, ele não tem um bom custo-benefício pelo que ele oferece, tá? O que que acontece? Ele é um AR básico mesmo, nível do T4, tá ele é um pouco superior ao T4, mas mais ou menos da mesma faixa, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos, faixa de preço. A gente tem que avaliar por lá, porque a gente não tem concorrência aqui, né? E se a gente for olhar essa faixa de preço aí dos US$ 800, que é o que ele tá lá fora, tem outras opções melhores, tá? Tem outras opções melhores. Eu não sou muito eu não recomendo o MP15 para ninguém. O MP15 Sport 2 ali, a gente já tive conversa com o Roberto da Tactical Weapons, eu já tive conversa com o pessoal que faz importação, já peguei essa arma na mão. Vou dizer assim, é uma arma, bem básico. Pelo preço, ele não traz muita coisa. Tu pode ver que hoje tem outras opções dos Estados Unidos, tipo Palmeiro, que é aquela PSA. Se você for procurar por Palmeiro e não achar, tente procurar por PSA. A Palmeiro é muito boa. Tem algumas da Aero Precision, que começa ali por US$ 800 também, de 500 a 800, dependendo como é que monta, né? E dependendo da negociação com o exportador. Então, assim, eu acho que são opções muito melhores pelo preço. Então, custo-benefício da MP não me parece ser muito bom, tá? Não, é aquela arma que tu vai comprar para guardar, para dar poucos disparos por ano e guardar ela
simplesmente para ter ela, não realmente para tacar fogo nela, tá? Para que realmente ela competir, ela não é uma arma boa não, tá? Ela tem uma versão que na realidade é uma versão diferente dentro da própria Smith Wesson, que custa mais do que o dobro, que daí sim é boa, porque daí eles fazem uma arma de competição em cima da base dela, que é simplesmente o lower dela que muda, tá? O lower permanece, o resto tudo na arma muda. Mas isso aí é papo para outra hora. Explica o que pode e não pode para quem tem porte de arma, pois muda o porte civil e militar. Na realidade, muda o porte civil, militar e do CAC, né? O CAC tem porte? O CAC não tem porte. O CAC tem porte de trânsito, mais conhecido como porte abacaxi e tudo mais. Vamos dele, que é o mais restrito, para o menos restrito, tá? O que que acontece? O CAC tem o porte de trânsito, ele pode transportar sua arma municiada, carregada na cintura, pronta para uso, uma arma só de porte, que é uma arma curta. A gente até falou bastante sobre isso na live que eu participei no Movimento Guardas Livres, essa segunda-feira, tá? Quem quiser procura lá, vou deixar o link aqui embaixo também sobre essa live. O que que acontece? O CAC, ele vai ter esse porte de trânsito junto com as documentações que ele tem que levar, tudo certinho, entre o trajeto da casa dele, que é o local de guarda, até o local de competição. Mas competição, treino, clube de tiro em geral. O que que acontece? Mas eu vou competir lá em São Paulo. Em teoria, você pode sim sair da sua casa. Eu não sou advogado, gente, quero deixar isso bem claro, mas já pegando o que que o Fabrício Rebelo falou, pegando o que que o Marcos Polon falou, o que que o César Melo falou, tu pode pegar e ir lá, competir e voltar de carro porque você está realmente indo para um trajeto, uma competição, você está inscrito na competição, você tem a comprovação disso. O policial me parou na estrada, ele não quer aceitar. Beleza, tu vai pegar a inscrição da competição, você vai mostrar para ele, vai mostrar a documentação e tudo mais. Não, ele não aceitou, vai levar para a delegacia, vai dar um litígio ali, mas consegue provar que você estava correto. Se você não estava indo, se você está tentando usar esse porte de esse porte de trânsito como um porte realmente geral, você vai ter problemas, porque uma hora você vai ser pego de calça curta e vai dar problema, tá, gente? Então é o mais restritivo de todos, não é um porte verdadeiramente porte, né? Como o pessoal aí diz, não é um. O César sempre brinca que o porte do CAC existe, ele mora nos nossos corações e mentes, né? Ele não, na lei é que ele não mora, tá? Mas o que que acontece? Depois disso vem o porte dos militares. Na realidade, o que que acontece? Ele dá uma abrangência, às vezes estadual, às vezes municipal e às vezes nacional, dependendo do ramo do operador de segurança que você é, né? Por exemplo, você é da Polícia Federal, vai ter porte nacional. Às vezes, as polícias estaduais vão ter portes restritos ao estado onde elas estão. Algumas vezes consegue até o nacional, mas é mais raro. Normalmente é limitado pelo estado. O guarda municipal, por exemplo, às vezes é limitado a um raio da cidade, às vezes é limitado só aquela cidade, ou o estado onde ele reside. É bem complicado de dizer, porque varia muito de local para local, o regulamento interno de cada local. E ele, por mais que pareça ser o mais aberto de todos, porque o guarda pode ir num shopping, num local com aglomero, ele pode ir numa confraternização, ele pode ir armado em basicamente qualquer lugar. Ele, na realidade, ele não é tão liberal quanto as pessoas pensam, e essa é uma justificativa que eu vou dar no civil depois, por causa do CAC. O que que acontece? O porte do policial, ele é restrito à função do policial. Isso quer dizer o quê? Que aquele porte não é do policial. Aquele porte é da função dele. Então, se, por exemplo, o que aconteceu já aqui, eu não vou citar nomes e tudo mais, mas já aconteceu no Brasil, é de um policial, um certo policial, denunciou um superior por uma possível recebimento de propina, e esse superior fez da vida do policial um inferno e tirou o porte dele. Né? Porque o que, que acontece? O porte era uma prerrogativa da função. O superior foi lá, suspendeu o porte do sujeito, né? Não vamos citar nomes aí, e tirou ele da função, suspendeu ele da função, tirou o porte e o cara ficou a Deus dará. Então, o que que acontece? Isso foi até na live que eu fiz na segunda-feira, isso eu também falei. Muitos policiais, a maioria dos policiais são CACs ou estão junto com a gente, estão nessa luta do porte do CAC aí.
Mas tem alguns que pensam assim, não, quer porte de arma, vai lá e faz o concurso, passa no concurso e ganha porte de arma. Quando você passou no concurso, infelizmente você não ganhou porte de arma. A sua função tem porte de arma, você não. Algumas funções, eles vão ter umas prerrogativas mais pessoais, como por exemplo, desembargador, juiz, mas o policial normalmente não. Então, o que que acontece? Numa dessa, você está defendendo isso e daqui a pouco você se ferra porque mudou uma política, porque mudou um político que está lá pressionando o comando contra certas pessoas, ou pessoas que já postaram alguma coisa na rede social, e daí você acaba se ferrando no meio desse. Por isso que a gente está tão nessa batalha aí pelo direito do porte do CAC, do civil, porque realmente a gente não quer só o direito para nós, CACs, ou para a comunidade civil. A gente quer um direito que você, policial, também possa ir lá fazer o porte através do CAC, por exemplo, que qualquer pessoa hoje que tem os requisitos base, né, podem ser CACs, e daí você vai ter garantindo esse porte mesmo que aconteça alguma mudança de política, alguma coisa na função que você está, tá? E por último, porte civil. O porte civil, ele tem algumas restrições, ele normalmente de caráter nacional, as últimas todas que eu vi sair serem deferidas, que são poucas, tá, gente? É muito pouco que sai pela Polícia Federal mesmo, em porte civil, foram todas de abrangência nacional. E daí o que que acontece? Essa pessoa vai ter que evitar aglomerações, multidões, ela vai ter que locais com muitas pessoas, né? Que tipo uma pode ir numa igreja, mas não pode ir num festival da igreja, por exemplo. Ele não vai poder tomar álcool durante o exercício do porte, ele não vai poder fazer uso de medicamentos que possam inibir a habilidade motora dele, ele não vai poder fazer uma série de coisas que visam não botar as pessoas em perigo, claro, porque em teoria o cidadão que está com o porte, em teoria, não tem treinamento de um policial. A gente sabe que hoje no Brasil não é bem isso que acontece, porque o policial tem uma limitação e é outra pergunta ali financeira e tudo mais para treinar, mas aquele civil ele não pode fazer certas coisas, ele não pode, principalmente, a questão é o seguinte, é igual ao vírus que está aí no coisa, se tem aglomero não pode ir, então, basicamente essa é a regra do porte civil, tá, em linhas gerais, não é só isso, mas em linhas gerais, tá. Qual o melhor custo-benefício da carabina mil-spec para uso como policial? Olha, como a gente tem que, falando em mil-spec, a gente vai ter que importar, eu acho que, na minha opinião, tá? Vendo as características do produto, tudo mais, o mínimo que eu confiaria a minha vida, né? Que esse é a minha linha quando é policial, que é um instrumento que ele vai usar todo dia, que ele vai contar com a vida dele, da vida dos outros, né? Esse vai ser o parâmetro que eu vou usar para recomendar. O mínimo seria uma BCM, que é a Bravo Company, que é uma marca excepcional lá dos Estados Unidos. O xerife André da Safe Command tem um, eu testei já ele, o GA tem outro, o GA deve ter uns três na realidade. E assim, ó, uma arma impecável, qualidade muito superior à nacional. A arma é extremamente precisa, extremamente boa e confiável. É o mínimo que eu colocaria. E o que eu diria que é o ideal, só que daí foge muito do custo-benefício, porque já é uma arma bem mais cara, seria a Daniel Defense. Daniel Defense daí já tem um padrão diferente, duplo extrator, a arma não dá quase pane, dificilmente vai dar pane, a extração é feita bem diferente. São armas que têm características muito parecidas, a BCM e a Daniel Defense, mas que por questões de preço e tudo mais são um pouquinho diferentes. Tem algumas características pequenas, detalhes pequenos que diferem uma da outra, tá? Mas eu iria de pelo menos BCM, é uma baita pedida para uma arma de uso militar mesmo. Por que os valores de armas subiram tanto? Dólar ou lei da vantagem? Na realidade, nenhuma nem outra. O que que acontece? O dólar até foi uma das características, tá? Mas principalmente foi a pandemia, as revoltas que aconteceram nos Estados Unidos e o máximo do máximo é a eleição nos Estados Unidos. Esse ano tem eleição nos Estados Unidos para presidente e o candidato de esquerda ele já prometeu que vai contra as armas, vai ir contra tudo que tem na segunda emenda,
que ele quer realmente restringir, que ele acha que cidadão de bem não pode ter arma e tudo mais ou menos nos moldes que a gente vê aqui no Brasil também. E daí o que que acontece? O mercado americano é muito grande, muito maior do que aqui. Eles foram tudo correndo comprar arma. As lojas estão sem armas já há meses, tudo que chega vende, tudo que chega sai, já tem encomenda. E daí o que está acontecendo? Os preços estão subindo, porque mais demanda e menos oferta, as coisas vão acabar subindo. Não sobe muito lá nos Estados Unidos. Se tu for ver, claro, tem uma outra arma que vai subir bastante. A Glock subiu quase $200, isso dá 30% de aumento, isso é muito. Mas no geral elas não sobem tanto. Só que como quando a gente importa o dólar é vezes 5, né? Então a coisa se amplifica muitas vezes. Esse que é o problema. O dólar foi uma parte pequena, na realidade, não foi tão grande assim. A gente passou de um dólar de 4 para 5, vai dar um aumento aí de uns 10% no preço final da arma. Eu fiz as contas lá naquela planilha de importação, por causa que a maioria dos custos na realidade são aqui, não são nem lá. Ah, questão de documento, questão de despachante, questão de armazenamento e tudo mais, e aqui e isso é em real, o imposto, né? Mas a grande vilã da história mesmo foi a eleição e a pandemia, né? Que as pessoas começaram a ver, com a pandemia a insurgência lá dentro dos Estados Unidos, as pessoas começaram a ver que precisavam das armas, não tinham as armas, queriam comprar, e daí ainda tinha a eleição junto, que daí começou a dar medo nas pessoas de não poder comprar, tinha uma escassez, uma limitação de tempo para comprar aquilo ali, e daí elas foram atrás e compraram mais do que a gente, o mercado no caso, pode fornecer, e daí a gente se ferrou, aqui no Brasil também, porque as armas que as produtoras nacionais, as fábricas nacionais fabricam também vão ser exportadas, né? E para eles está sendo mais vantagem exportar do que vender aqui. Você poderia fazer um vídeo falando sobre as armas nacionais, quais são confiáveis e não confiáveis. Na realidade, eu nem respondi isso no Stories naquele dia. Primeiro, que foi um dos últimos que eu recebi. Segundo, porque era muito longo. O que que acontece? Existem vários lotes dos fabricantes nacionais que têm problema, tá? Uma questão de controle de qualidade, uma questão de falta de concorrência. A gente vê isso bem. Porque, por exemplo, eu vou dar o meu caso com a TS9. A TS9, eu recebi várias pessoas falando ali, dizendo que, pô, era a melhor arma da vida deles, que eles têm, que nunca deu falha, que nunca deu problema, que é uma arma extremamente confiável e tudo mais. A minha TS9, por exemplo, falhou 9 vezes nos 3 primeiros carregadores. Então, é um percentual tão grande que hoje eu não confio na arma. Isso quer dizer que a arma é ruim? Não. Quer dizer o que acontece? Existem vários lotes que vêm com problema, precisam ir para o armeiro. Então, o que acontece? Você quer saber se a arma é confiável? A maioria dos projetos que estão há muitos anos, por exemplo, a 917C, as 1911, tanto da Taurus quanto da Imbel, as TH9, que já foram testadas lá fora bastante também, até a G2C, que já é um projeto um pouquinho mais antigo, elas tendem a ser mais confiáveis. Não quer dizer que elas são confiáveis 100%, mas elas tendem a ser mais confiáveis. O que tem que fazer? Comprou a arma, compra ela pelas características que tu gosta nela. Por exemplo, essa aqui eu gosto porque ela é pequena, ela tem 15 munições, ela tem o martelo exposto, então eu sei se ela está engatilhada ou não. Ela tem trava externa, por exemplo, quais as características que tu procura naquele armamento. Beleza, comprou a arma, preenche aqueles requisitos, decidiu qual arma quer, compra, testa. Testou, deu problema, ou reclama para fabricante, né, que vai te fazer assistência, ou faz o que eu normalmente recomendo, manda para um bom armeiro, não é qualquer armeiro por aí, tá? Um bom armeiro, e pede para ele dar o amaciamento, fazer o acabamento na arma. Isso é muito comum nas Imbel. A Imbel ela tem um padrão de qualidade relativamente bom. Os materiais que ela usa são bons, só que os processos produtivos deles, o maquinário e tudo mais, é bem antigo e não está sendo tão atualizado. Então, o que acontece? Muita falta de finalização nas armas. E daí, o que o pessoal faz? Compra em Bell. Antes de dar o primeiro disparo, já manda para o armeiro faz todo o acabamento da arma, deixa a arma amaciada, já toda bonitinho, todos os controles funcionando, tudo bem redondinho, vamos dizer assim. E daí a arma vai funcionar confiável para o resto da vida. Então, é realmente uma questão assim, testa a arma,
compra a arma, que preenche os requisitos, pensa nos requisitos que tu quer, compra a arma e daí testa. Se ela for confiável, não precisa fazer nada. Eu já tive vários casos de arma confiável, que veio confiável, que até hoje eu uso. Não é confiável, manda pro armeiro, ele vai arrumar a arma e vai fazer ela ficar confiável. Podem me adicionar nesse grupo do WhatsApp de vocês? Quero acompanhar conversas de alto nível. Estamos lançando agora, hoje, nesse vídeo, tá? O Telegram do InfoArmas. Entra lá, o link está aqui. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também esse vídeo vai ser repostado no portal InfoArmas, por isso também vai estar na descrição. Entra lá, a gente vai adicionar aos poucos o pessoal ali e vai fazer umas conversas bem de alto nível. Vou botar alguns autores para fazer postagens em nome do InfoArmas. Vai ter dia de tirar dúvida, vai ter dia onde as pessoas vão poder conversar com um autor específico, fazer entrevista com ele, tirar dúvida, fazer meio que um coach com o treinador, vai ser bem interessante. Com o autor ali, o autor, por exemplo, Marcelo Esperandil, faz mentoria, faz tudo, consegue botar ali um resumo dentro do grupo do Telegram e as pessoas conseguem tirar dúvida ao vivo ali na hora. Vai ser bem interessante, a gente está com um projeto bem legal. Eu comecei agora o grupo, então não tem nada postado ainda, tá, gente? Eu vou esperar a galera começar a entrar, e daí eu já vou botar as regras e tudo mais, e também fazer a questão das atividades que vai ter lá dentro, tá bom? Qual o valor de uma máquina de recarga de munição completa? Tá? Completa eu vou considerar a máquina, os DAIs e todos os outros equipamentos básicos, como polvorímetro, espoletador e tudo mais que é necessário, tá? Essas máquinas, elas saem na faixa hoje de 3 mil a 4 mil reais. Existem opções nacionais e importadas. O que acontece? Hoje eu já vi promoções onde a importada estava mais barata que a nacional. Porque o pessoal, a hora que vai somar os DAIs, o polvorímetro, o espoletador, tudo junto, acaba ficando mais caro a nacional. Mas não é o caso sempre, então é bom consultar os dois lados. Tanto a nacional quanto as importadas são boas, tá? Hoje no mercado nacional, se não me engano, a gente tem a Recarga Matic e a Saigon, e tem no mercado de importados, vai ter a importação direta, que é normalmente que dá mais barato, os lojistas, que compram essas prensas para revender, e tem algumas lojas, alguns sites, né, que fazem, como a Recarga Club, por exemplo, que eles fazem importações em grande quantidade e revendem essas armas. É como se fosse uma distribuidora. Hoje, o preço mais barato que eu achei foi na Recarga Club. Também vou deixar o link aqui embaixo, de uma prensa tipo C, que é boa. O pessoal perguntou, dá para usar? Dá para usar até para fazer munição de fuzil, por mais que não é muito recomendado, é melhor fazer com a prensa O, mas dá, não é um impeditivo, dá para fazer tranquilo, principalmente se tu não vai fazer grandes quantidades. Eu vou fazer grandes quantidades, eu sou instrutor de tiro e tal, daí já vai para uma progressiva ou uma semi-progressiva. Eu gosto das progressivas porque a quantidade que um instrutor usa é muito grande, e senão tu vai perder muito tempo. Uma prensa tipo O ou tipo C, que vai ter a mesma produtividade, né, de munição, e eu já cheguei a fazer 2.000 munições no final de semana. Tem gente que não consegue passar aí de 500, 400 por dia, então a produtividade é bem diferente, e a semi-progressiva faz 700 por hora, então é uma coisa bem diferente do que a gente está acostumado, números bem mais altos, tá? O que você acha da Chris Vector com cano de 16 polegadas? Para quem não conhece essa arma, é a arma dos Stormtroopers, né? Ela tem uma versão branca que o pessoal brinca que é do Star Wars. É uma arma que tem. Eu vou até botar um vídeo aqui. Eu vou procurar que eu tenho uma foto dessa arma aqui. Vou botar aqui na tela. Só um segundo. Quem sabe fazer ao vivo, gente. Chris USA. Esta arma aqui, tá? Essa aqui na realidade é a 22, que tem o cano de 16 polegadas também, mas a 22. Eles têm uma versão, vocês podem ver que está cortado minha tela, não se preocupem, é normal, tá? Aqui, ó, essa versão aqui, ó, que vocês conseguem ver aqui no chamariz, isso aqui não é um supressor, tá? Essa parte aqui na ponta
ela não é um supressor, ela é um cano mesmo, um extensor de cano dela, que é quadrado para proteger o cano, onde é porque legalmente nos Estados Unidos, para ser considerado uma carabina, ele precisa ter 16, carabina, fuzil, ele é preciso ter pelo menos 16 polegadas de cano, tá? Ó, pode ver que tem aqui a foto mais normal, aqui é uma versão da Califórnia, tem umas versões diferentes. O que que acontece? A versão da carabina ou do fuzil, depende como é que você queira chamar, das classificações, ela tem que ter 16 polegadas de cano, tá? Ela não pode ter menos do que isso. E para vir para o Brasil, pode vir a pistol, que é a versão sem essa proteção, já mostro ela. Só que daí os magazines, essa aqui eu posso importar com magazines de 30 munições, né? Carregadores de 30 munições. A versão pistol, né? Deixa eu pegar uma versão pistol aqui. Essa é a versão pistol, tá, galera? Ó, a versão pistol, que é essa aqui, ela só pode vir com carregador até 20 munições, 19 munições. Então, o que que acontece? Vai ficar restrito ao carregador da G17. É carregador de Glock que vai nela, tá? Então, o que que acontece? O carregador máximo vai ser 17 munições e é uma baita arma. Eu já tirei com ela, ela quase não tem recuo. O que que acontece? Diferente da maioria das armas, em vez do ferrolho dela, quando repercute, né, quando atira a arma, aqui é o cano só vai estar aqui assim, em vez dele ir para trás, o ferrolho, como normalmente acontece nas armas, uma CTT, por exemplo, vai vir para trás, ele vai para baixo, ele vai aqui dentro. Ó. O ferrolho dela opera assim, ó, em V. Aí ele tem uma parte que é aqui, um trilho que é aqui, um trilho que é aqui, e ele forma como se fosse um Vzinho aqui dentro, trabalhando. Então, o que que acontece? Quando ele faz isso, ele reduz significativamente, eu não sei porque que está aparecendo isso aqui, gente, tá? Desculpa. Ele reduz significativamente o recuo da arma, tá? Ele não vai ter bastante recuo, ele mitiga bastante. E é uma arma bem interessante para quem quer competir. Por isso que eu botei o slide aqui, né, dessa pergunta, porque é uma arma bem interessante para competição, uma arma que funciona de uma maneira não convencional, não é um ferrolho, uma ação por straight blowback ou por delay blowback, né, é simples, não é normal, e chama atenção para outras armas, como por exemplo a MP5, que também tem um sistema diferente, que é o Roller Delay Blowback, que ela usa rolamentos, a CMMG, que eu vou fazer alguns vídeos no futuro, que utiliza um sistema de trava, que é um pouquinho diferente, também reduz o recuo, mas de todas, disparado, a Chris Vector é que tem menor recuo, pelo menos das que eu atirei. A 9mm parece uma 22 atirando, isso que ela não tem compensador na frente, ela não tem um compensador, um freio de boca, nada. E é impressionante a redução do recuo que ela tem, tá? Motivo que leva o operador a não treinar, principalmente em segurança pública, tá? Esse é um motivo bem sério, na realidade, uma pergunta bem séria que a gente recebeu, porque o que que acontece? A gente tem muitos, mas muitos operadores de segurança pública que não treinam. Tem alguns motivos principais, falta de dinheiro, que o pessoal alega, porque principalmente quem está começando na carreira policial, normalmente já vem com dívida, vem com alguma coisa da vida antes, né, da polícia, porque uma pessoa que vai fazer um concurso tem que se dedicar muito para fazer aquele concurso. Passa dias, semanas, horas estudando. E daí, normalmente, ele, mais perto do concurso, ele normalmente tem que ou reduzir a carga horária dele num outro serviço ou sair, se demitir de um serviço e acaba se endividando nesse processo. E quando começa também, acaba comprando algumas coisas, tipo lanterna, por mais que tenha lanterna da corporação, às vezes que é a sua própria, o equipamento APH, que a corporação não dá e tudo mais, e daí acaba se endividando e vê o dinheiro como um impeditivo. Claro que tem muito treino que dá para fazer em casa, treino seco, treino que não precisa, treino de saque, treino que não precisa gastar dinheiro para fazer isso. Né? É uma coisa que a gente consegue fazer em casa. Mas o que que acontece? Daí já entra o terceiro ponto. O terceiro ponto é compartilhar essas informações. O InfoArmas foi feito para poder levar essas informações até vocês, para dar uma ferramenta para o autor, para o treinador, para aquele cara que é top no Brasil, né? A poder trazer um pouco daquele conhecimento, tirar aquele conhecimento e trazer de graça para vocês, entregar de graça para o operador de segurança pública poder treinar, poder ter uma mentalidade diferente e acabar indo vivo para casa, tá?
o que que acontece? O último ponto que eu acho que é importante levantar nessa pergunta, que é o motivo que não leva, também é mentalidade. Tem muito operador de segurança pública aí que não tem mentalidade de combate, que não pensa que, que a vida dele depende disso, que a vida dele depende daquele treinamento, ou que ele depende daquilo ali, daquele equipamento e tal, para sobreviver. Então, o que que acontece? A pessoa pensa, não, eu vou descansar, vim cansado da operação, vim cansado do meu plantão, não vou me dedicar hoje a fazer esse treino porque eu não preciso. Ou, eu não vou morrer, isso aí não acontece comigo, isso aí não acontece eu não vou precisar de um confronto, eu tô mais na viatura, só tendo mais ocorrência de trânsito, mais isso, mais aquilo. Gente, uma hora vai precisar. Eu vou te dizer que eu senti na pele, eu não sou operador de segurança pública, eu sou empresário. Mas o que que acontece? Em janeiro, eu estava lá no SHOT Show, lá nos Estados Unidos, que é um ambiente muito mais seguro que o Brasil, que a gente tem muito menos tiroteio lá, tem muito mais arma, muito menos tiroteio. Eu nunca tinha pensado em evacuação de combate, né? E o que que aconteceu? Tiroteio dentro do shopping que eu estava, 15 metros de distância de mim. E eu estava preparado? Não estava. O que que eu pensei? Eu consegui pensar rápido na hora, não congelei, foi uma vantagem. Eu felizmente tive alguma coisa dos treinamentos que eu fiz que me preparou para aquele estresse, aquele momento de estresse, e eu consegui fugir. Que na realidade a pessoa acha que a hora que ela vai treinar, ela tem que treinar só o combate. Mas na realidade o próprio Calaça bota bastante nos artigos. O Calaça, o Humberto Wedlin, o teu objetivo num confronto é sobreviver. Sobreviver protegendo as outras pessoas, fazendo o teu papel como policial, como operador de segurança pública. Mas o que que acontece? Vai ter horas que o mais adequado, o mais importante vai ser fugir, e tu tem que estar preparado mentalmente para isso também. Então o que que acontece? Eu acho que a coisa mais barata que o operador de segurança pode fazer hoje, e eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, vocês podem procurar lá no Informas, eu vou botar aqui também na descrição do vídeo os links dos artigos do Calaça. O Calaça é uma pessoa extremamente preparada para falar sobre esses assuntos, tá? De preparação de mindset, de preparação de fatores estressantes e tudo mais. A gente fez um podcast, eu e o Marcelo, que também a gente que falou de mindset de combate. O motoqueiro está aqui agora, não está só no César Mello. A gente falou de mentalidade de combate, combat mindset, e são importantes vocês verem esses programas, é de graça, não custa nada ler esses artigos, não custa nada ouvir esse podcast, e pode mudar a tua vida, pode mudar a maneira que tu enxerga o mundo, para tu poder estar preparado para aquela hora. E principalmente, procurem, gente, tem o InfoArmas, tem vídeo no YouTube, tem artigos de outras pessoas, tem livros, são instrumentos extremamente baratos, mais baratos que a munição, que vão te dar as ferramentas, as técnicas para treinar em casa, para treinar com baixo custo, para não precisar gastar, principalmente para quem está começando aí. E assim, ó, na dúvida, no longo prazo, vira CAC. Porque o que, que acontece? Você, agente de segurança, agente de segurança pública, virando CAC, tem acesso a muito mais munição, a outros tipos de armamento, a clube de tiro, você vai no clube de tiro mais frequente, você vai acabar desenvolvendo não no começo muitas vezes, mas no longo prazo você acaba desenvolvendo técnicas diferentes e consegue treinar essas técnicas diferentes. É muito interessante, tá? Eu recomendo bastante pro pessoal. E agora a última pergunta que eu sabia que todo mundo queria, quando viu a primeira resposta lá do Stories, foi o que acha de uma certa fabricante processar quem fala mal dela. Então, gente, é o seguinte, eu acho que é uma baita de uma sacanagem, principalmente, né? Claro que a gente não pode difamar as pessoas e tudo mais, eu entendo isso. Mas o que que acontece? Existem dois espaços. Existe o espaço privado, que eu considero que sejam os meios de comunicação da marca, por exemplo. Vamos dizer assim, ó, eu vou dar um exemplo próprio, o InfoArmas. Aqui no canal do YouTube do InfoArmas, de vez em quando aparece um chato. Eu chamo chato aquela pessoa que vem, não agrega conteúdo, mas só veio para botar defeito, para xingar a pessoa, para xingar no trabalho que a gente está fazendo, para achar defeito em tudo que a gente está fazendo.
Esse é o cara que eu chamo de chato. O que que acontece? Todo o conteúdo que a gente bota, a gente passa por um crivo do autor que está botando ali. Se algum dos outros autores acha um erro, ele vai lá e diz, olha, tal material tem um erro, a gente vai corrigir, a gente busca sempre estar na verdade. Se a pessoa vem para nos dar uma crítica construtiva, nossa, a gente deixa lá, a gente agradece, a gente vai atrás, bota essa crítica construtiva no ar, tenta realmente reforçar isso ali para que a coisa fique melhor. Né? Isso é um ambiente que eu chamo de privado. O que que acontece? Como é que isso ocorre? Isso ocorre num ambiente privado. O que que é o ambiente privado? É o nosso canal do YouTube, é o nosso canal do Instagram, nosso canal do Facebook, nosso canal do, do Twitter, tudo mais, onde a gente tem os nossos meios de comunicação. Você transgride as regras, a gente te bloqueia. Básico. Você traz uma crítica construtiva, a gente até te promove, a gente vai lá e realmente vai atrás para fazer isso ali funcionar e ficar do jeito que você falou, porque é uma crítica construtiva, a gente quer melhorar sempre. Quando é no ambiente público, né, que eu digo que é outros canais do YouTube, que é o canal do outro autor, quando é o canal da própria pessoa, vamos dizer, eu vou lá e crio um canal para xingar tal pessoa. Xingar não, mas para dizer, olha, tal pessoa está errada, tal pessoa está fazendo isso errado, tal pessoa não, tal fábrica não está fazendo produto bom. Eu acho que isso é totalmente justo. E eu não vou nunca bloquear uma pessoa que faz isso. Se tu quiser, vai lá, faz outro, outro portal, faz outro canal do YouTube, vai lá, fala mal, não tem problema. Eu não vou considerar uma coisa contra, porque querendo ou não, você está se expondo e botando sua opinião num canal que é seu, né? Não é os meios de comunicação. Então, por exemplo, se essa certa fabricante, se eu fosse lá e fosse xingar o produto dela no canal do YouTube dela, eu acho que ela tem todo o direito de bloquear e apagar o comentário. É direito dela. Se eu vou lá, pego o meu tempo, mostro que o produto é ruim, ou que aquela certa legislação está favorecendo ou desfavorecendo aquela empresa, eu acho que é fair play, é o mercado. E se ela tem tanta certeza que o produto dela é bom, ela não precisa se preocupar. Vou dar um exemplo. Não necessariamente a mesma fabricante, né? Não vou citar nomes, né? Não quero ser processado também. Mas o que que acontece? Quando essa fabricante faz uma pistola subcompacta realmente boa, ou que as pessoas realmente acham boas e que a gente comentou até durante o vídeo aqui, as pessoas vão proteger, vão lá, vão falar que é boa, vão falar que a arma é boa, que eu tô errado, que eu tô errado em xingar, que aquilo ali é um erro, que foi o lote, ou que foi isso, ou que foi aquilo, mas que aquele produto é bom. Se o produto é ruim, e eu falo que o produto é ruim, ninguém vem xingar, ninguém vem falar, ninguém vem proteger a marca, é porque o produto é ruim, né? Se a gente tem vários e vários e vários casos de problemas com um certo produto, ele tem que ser revisto e a fabricante tem que ter a decência, né, de olhar aquilo lá e dizer, putz, fiz uma burrada, vamos consertar isso aí, vamos tirar isso do mercado, vamos consertar, não vamos, esse foi o erro, não vamos repetir. Então, é uma coisa assim, ó, como eu falei lá no Stories, eu acho que não é o correto, eu acho uma baita sacanagem, na realidade, do fabricante ir para o processo e fazer a pessoa fazer uma retratação pública por um erro que muita gente assina embaixo dizendo que é realmente um erro. Tem laudo, tem isso, tem aquilo, tem legislação apontando muito uma certa situação. Então, o que que acontece? Eu acho que não é uma coisa justa do fabricante fazer esse tipo de coisa. Se fosse o contrário, se fosse comigo, por exemplo, o tal fabricante disse que o Infoarmas é uma porcaria. Eu ia dizer, olha, meu querido, se tu acha, os outros não acham. Vamos continuar produzindo conteúdo, vamos continuar agregando conteúdo. Ah, o Informas é ruim porque o Jorge escreve mal e os outros só devem escrever. Pô, pode ser que é verdade. Vou fazer isso, vou fazer essa experiência. Não vou escrever mais, vou deixar só os outros escreverem, falarem e tudo mais. Então, o que que acontece? Eu acho que se a pessoa encara como crítica construtiva, ela tem que aceitar. Eu acho que é um dever da fabricante aceitar. Se a pessoa começa a encarar tudo como difamação, calúnia, já passa um pouquinho do limite legal da coisa, né? Mas basicamente eram essas as 11 perguntas que eu elegi ali. Tinha bastante pergunta de outras coisas, questões de porte, questões
de armamento importado, de armamento nacional. Eu espero que essas 11 perguntas deram uma amostra bem legal. A gente vai tentar fazer isso aí pelo menos uma vez por mês, tá, gente? Fazer essas perguntas e tudo mais, porque foi uma interação muito legal que a gente teve com vocês. A gente vai deixar algumas curadorias agora, a gente vai tentar fazer alguns materiais com os nossos autores voltados para poder conectar vocês com os nossos autores. E como eu sempre falo, nossos canais de mídia, nossas redes sociais estão abertas para vocês, para críticas construtivas, para elogio, para sugestão, para tudo que vocês acharem que soma no nosso movimento aí por um Brasil mais armado, por um Brasil culturalmente mais forte no sentido das armas de fogo, tá? Do treinamento, do acesso à informação para policiais, do acesso a informações para qualquer tipo de agente de segurança público, tá? O pessoal se esquece muito de agente carcerário, de agente de guarda municipal. Isso tem que ser todo mundo valorizado, tem que ser todo mundo somado nesse movimento aí, a gente conseguir trazer a informação mais longe possível. Por isso que a gente sempre pede: olha, tá no nosso YouTube? Curte, se inscreve, compartilha. Por quê? Porque a gente quer chegar a mais gente. Tá no InfoArmas, gostou de um artigo? Vai lá, copia o link, cola, bota no WhatsApp do grupo, bota no WhatsApp do cara que tu acha que deveria ler aquilo ali para abrir a cabeça dele, ou para ver um método de treinamento novo, alguma coisa do gênero. É extremamente importante que vocês também façam parte desse movimento. A gente está aqui preparando um monte de conteúdo, um monte de coisa legal para vocês, não para ficar famoso, não para ganhar rios de dinheiro, não para fazer uma coisa assim que seja por fama ou por coisa do gênero. É realmente para fazer um trabalho para mudar a situação do Brasil. A gente vê que o brasileiro ele ainda está sofrendo de todos os ramos. E é por isso que a gente quer mudar tanto, por isso que a gente quer se dedicar tanto a vocês, tá? A gente está aí realmente nessa luta por vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Por favor, deixem um comentário de vocês aqui, crítica, sugestão. Só não vamos fazer os chatos da vida, né, que só trazem problema, não trazem solução. Vamos agregar aí na discussão que é toda crítica construtiva é muito bem-vinda no Informas, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.